É verdade, nós vamos sofrer muito até o fim desse governo, mas vamos rir muito também. O fim desse governo vai ser hilário. Bom, eu fiz uma rápida lista das principais besteiras que o Lula disse só esse ano. Então vamos lá. Primeiro, né, essa aqui ficou icônica, histórica, a questão do Pix. Né? O Pix não é para taxar você, eu lembro da Janja falando. O imposto não é para o comprador, é para a empresa. Depois, a laranja tá cara, come outra coisa. Depois, falando que iam fazer uma intervenção no preço dos alimentos. Depois, estavam pensando em ignorar a data de validade, porque daí comida estragada fica mais barata. Depois veio trocar o alface por chicória. E, por último, né, agorinha teve que déficit não é rombo. Quando você acha que não tem como piorar, o Lula vai hoje e começa a falar, sem script, sem teleprompter, do jeito que o Sidônio mandou ele fazer. É por isso que eu estou muito feliz com o Sidônio à frente da comunicação desse governo, porque realmente liberar o Lula para falar muito é um presente para a oposição, é um presente para o Brasil. E aí ele vai e solta aquela frase ridícula, dizendo que se está caro não compra, compra outra coisa. Pois é, se o remédio está caro, não compra remédio. Se a mensalidade da escola tá caro, tira seu filho da escola. Se a comida tá cara, fica sem comer. Esse trem de comer é para burguês, é uma invenção do capitalismo. A situação tá tão constrangedora que, mais uma vez, aqueles que sempre passaram pano pro Lula e que fizeram campanha para ele se veem obrigados a ter que bater. E aí, o Otávio aí inventa um termo que eu achei muito legal, né? O Lula Rapunzel. Vamos ouvir isso aí. Tati, eu tenho usado a expressão Lula Rapunzel para o Lula 3. O que é Lula Rapunzel? É um Lula isolado, um Lula encastelado. Qual foi a característica do Lula? Lula como candidato, Lula como presidente, Lula como ex-presidente. Sempre foi saber a língua do povo, a linguagem do povo. Quando não tinha internet. É isso que é curioso. Quando não tinha internet, o Lula parece que sabia falar com o povo, né? Agora que tem o melhor meio de comunicação para falar com o povo, o Lula não sabe. Mesmo porque ele passou fome, ele foi retirante, ele foi trabalhador. Peraí. Vou falar... Para, né? Lula trabalhador, por favor, né? Foi preso lá como sindicalista. Então ele tem uma vivência que ele não fala, teoricamente, sobre o mais pobre. Né? Ele foi pobre. Que isso, meu amigo? Vamos parar com isso, né? O Lula não é pobre desde os seus 25 anos de idade. O cara tem relógio de 40 mil, 80 mil reais. Ele passou fome. Então, esse era o grande ativo em relação a outros candidatos que geralmente são representantes da oligarquia. Não passaram fome, mas se preocupam com a fome, estudam a fome. Mas a fala de quem já passou fome é diferente de quem não passou fome, se toca, se sensibiliza, mas é diferente. Quando o Lula diz que é preciso educar a população para saber como comprar e não comprar caro, mostra um descolamento... É como se o pobre não soubesse ser pobre, entendeu? Ele... Do Lula, dele próprio. Ele não está descolado da realidade, ele está descolado da essência dele. Por isso que eu digo que é o Lula encastelado. É lógico que o pobre, ele não compra caro, não é porque falta uma educação, falta um governo, falta uma escola ensinando ele. Isso é típico de quem nunca passou por necessidade, que o pobre nunca compra caro, por o simples fato de que ele não tem dinheiro. Tem como. Então, o que mostra essa fala é um Lula muito diferente do que foi o Lula campeão de votos entre os eleitores de 1 e 2 salários mínimos. Então, reforça a imagem que eu tenho usado do Lula encastelado, o Lula aprisionado assim no sentido metafórico no palácio, o Lula Rapunzel. O Lula que há 50 anos não sabe o que é entrar no supermercado para comprar alguma coisa, que tudo é dado para ele de bandeja, que anda no tapete vermelho, que não passa necessidade. O pai do pobre é milionário e tem muito dinheiro, a ex-esposa dele tinha muito dinheiro, a Janja... É o pobre mais milionário da história, né? É o Lula. E aí quando ele fala, gente, essa frase pegou muito mal. Ele tá basicamente falando pro pobre, olha, você não sabe ser pobre.
Se você não consegue comprar carne, não come carne. Não consegue, o arroz está caro, não come arroz. O feijão está caro, não come feijão. Ah, tá tudo caro. Então fica sem comer. É simples. A gasolina está caro? Vai a pé. O tênis está caro? Anda descalço. Cara, como que pode? E aí, hoje a internet explodiu. Tanto é que já está em terceiro lugar a hashtag Lula enganou os pobres. Deixa eu ver aqui, ó. Já está em terceiro lugar. Lula enganou o pobre. Lula enganou o pobre. Lula sempre enganou o pobre. E sempre vai manter o pobre na pobreza. Porque é assim que se compra o voto. Se você eleva a qualidade de vida das pessoas, elas chegam à classe média, elas não votam com a barriga, elas não votam na miséria, elas não votam por migalhas, elas votam por valores, elas votam por princípios, elas votam para a direita. É por isso que nós da direita temos sim a intenção de tirar os pobres da pobreza. Porque assim nós teremos mais apoio, mais pessoas sem sofrer e mais votos, é óbvio. Isso é um cálculo lógico. Mas é isso aí, mais uma vez o Lula entregando mais uma de bandeja para a oposição, né? Se tá caro, não compre. Né? O Brasil é dos brasileiros, menos a comida. A comida não é dos brasileiros. Um abraço. A Folha de São Paulo voltou com os títulos de 100 provas. Igual disse o leitor, mas... E aqui no 100 provas, né? Talvez eles não consigam viver sem Bolsonaro, não relacionando com 100 provas. Eduardo Bolsonaro acusa 100 provas ONGs e USAID de interferir em eleição e defende CPI. No entanto, se você for minimamente honesto, você vai ver que não é que tem uma ou duas provas. Está recheado de provas a vinculação do USAID, por exemplo, com o Tribunal Superior Eleitoral. Nessa matéria aqui, de 2021, tem lá: em evento internacional, o presidente do TSE reforça a educação digital para combate à desinformação. Que é justamente o que o Mike Pence está falando lá nos Estados Unidos. Ó. E aqui no cantinho da tela, o que tem lá? USAID. Então, meus caros, esse escândalo aqui é muito grande para conseguir esconder. Todos os dias nos Estados Unidos, senadores, porta-voz da Casa Branca, várias pessoas começam a falar para onde ia esse dinheiro da USAID. Essa USAID, gente, é dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. E essa agência ela deveria enviar ajuda humanitária para fora do território norte-americano. No entanto, estava totalmente enviesado e estava indo para Ópera Trans no Peru, para qualquer outro tipo de baboseira mundo afora. E isso daí terminava na mão de militantes de esquerda. O denunciante Mike Pence tem alertado que não somente para interferência eleitoral, mas por vezes até reforma do poder judiciário e doutrinação da imprensa. Isso está escrachado, como Elon Musk já postou, né, no próprio site da USAID. E quando veio esse escândalo, alguns dias atrás, olha só como é que o G1, né, quem poderia desconfiar do G1? Pessoas muito sérias e um jornalismo investigativo muito forte. Olha o que o G1 fez. Musk diz que deve fechar a principal agência humanitária dos Estados Unidos. Abre aspas. É ninho de vermes. Fechar agência humanitária? Quem manda dinheiro para combate à desinformação, e você sabe que desinformação significa calar a direita, é a mesma historinha da Embaixada dos Estados Unidos, que deu 170 mil reais para Felipe Neto, supostamente para combater a desinformação. E fez essa transferência de 170 mil para o Instituto do Felipe Neto. E o que o Felipe Neto faz? Ele persegue pessoas que não concordam com ele, né? As pessoas que são opositoras ao Lula, opositoras a todo esse sistema. Como, por exemplo, vem agora à tona as informações de que Felipe Neto pediu a Alexandre de Moraes para perseguir o jornalista Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, que hoje encontra-se asilado na Espanha. Isso daqui mostra mais uma vez que você tem que ter muita preocupação com a fonte que você usa para se informar. Isso daqui, gente, vai ser muito grande para eles conseguirem manipular. E essas denúncias, elas estão apenas começando. Esses vídeos do Mike Pence, de senadores, porta-voz da Casa Branca, dentre outras autoridades, começando a falar para onde é que estavam indo esses recursos, começando a investigar o que se fazia com esse dinheiro, haverá ainda muitos outros capítulos. E nos Estados Unidos, as implicações com relação a esse mau uso do dinheiro do pagador de impostos têm sérias consequências. Certamente, a gente está aqui no maior escândalo de corrupção do governo Biden. Pode ter certeza disso, porque as cifras são de alguns bilhões de dólares enviados para cerca de 100 países fora dos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar de perto esse caso
E certamente, enquanto deputado federal, vamos trazer tudo lá de fora de documentação, de subsídio, de informação para fazer valer aqui no Brasil. Por mais que a gente saiba, né, da dificuldade que a gente tem aqui para investigar coisas que não sejam ataques à democracia ou desinformação, mas ainda assim, cabe a nós, né, fazer esse papel. Né? O deputado federal está aqui para isso mesmo, assim como eu já fiz uma denúncia para a PGR com relação a esse dinheiro, o deputado Gustavo Gayer está abrindo uma CPI e outras ações serão tomadas, perfeito? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, me segue no Instagram, no YouTube, no X, no Facebook, e por aí você vai se informando melhor. Um abraço, fique com Deus. E o presidente Donald Trump confirmou que vai fechar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. O anúncio veio um dia depois de o chefe do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, comunicar a intenção de acabar com a entidade. Investigações do governo americano revelam o uso de recursos para financiar iniciativas ideologicamente direcionadas em todo o mundo. Ana, eu sei que você varou aí a madrugada, não sei se foi até muito tarde, você acordou mais cedo hoje, mas eu sei que você já estava na ativa muito cedo hoje, estudando relatórios e informações sobre essa agência USAID. Agora vem a informação de que realmente Donald Trump vai fechar a agência. Ontem falamos muito sobre essa entidade. Só para ficar num exemplo, trouxemos ontem o caso, por exemplo, de um investimento de 50 milhões de reais para a compra de preservativos que foi suspensa, foi bloqueada, uma compra de preservativos que seria destinada a Gaza, e dentro dessas investigações acabaram bloqueando esse valor, e tem outros. Aí o que mais que você está descobrindo? Porque parece que tem muita coisa aí vindo à tona, né, Ana? Paula, olha, eu fui dormir às 4 da manhã, você me pegou ali no pulo, tuitando, porque são páginas e páginas de um roteiro de filme. É inacreditável os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares que têm sido despejados nas mãos de projetos que não têm absolutamente nenhum interesse ou dos Estados Unidos ou do povo americano, e nós estamos falando de bilhões de dólares do pagador de impostos. A USAID não é um órgão que recebe doações, por exemplo, porque seria normal um órgão recebendo doações dos bilionários, da turma de Davos, do Bill Gates. Não. Nós estamos falando de dinheiro do pagador de impostos, daquelas pessoas que lutam para pagar os seus impostos em dia e que estão vendo o dinheiro, quer dizer, agora a torneira foi fechada de vez. O Elon Musk não apenas passou o final de semana lá, Paula, mas os engenheiros do Elon Musk também passaram o fim de semana dormindo dentro do prédio da USAID, trancaram e falaram: aqui a gente vai resolver tudo e vai passar linha por linha onde cada centavo está indo. Então, das 4 da manhã até agora, a cada 15 minutos, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela aparece com mais uma lista. 11 milhões para o Irã para um programa infantil, 10 milhões para o Catar, 5 milhões para ensinar as pessoas no Vietnã a reciclar lixo. É uma lista gigantesca, tão grande, Paula, de absurdos, que daria um programa inteiro aqui. Então, eu vou escrever sobre isso na edição dessa semana. Já comecei a escrever. O artigo vai ficar um pouco maior do que o normal, porque quero mostrar como esse dinheiro está sendo usado também, ou pelo menos estava, agora acabou, e esse é o ponto que nós precisamos ver no Brasil. Esse dinheiro também foi usado para interferência em algumas democracias, em algumas eleições pelo mundo, em alguns grupos ideológicos, militantes, e tudo sob o manto do combate à desinformação. Que coisa mais familiar, né, para a gente aí no Brasil. Paula, é um absurdo, os americanos estão furiosos. Vejam vocês, até para a imprensa vendida aqui, né, como
Político, por exemplo, que é um veículo de imprensa da extrema esquerda dos Estados Unidos, 8 milhões de dólares para o político, 8 milhões de dólares para a Reuters. Então é muito fácil entender agora, com tanto dinheiro despejado na mão daqueles que só têm interesse no controle social, porque nos últimos 8 anos houve essa demonização de Donald Trump, dos republicanos, e foi impressionante, Paula, como nos últimos 8 anos parecia um copiar e colar de todos os veículos alinhados à USAID. Era a mesma manchete, era o mesmo teor no artigo, no texto, na notícia, e agora tudo faz sentido. Para finalizar, Paula, os democratas estão nervosíssimos, eles estão na porta, vários parlamentares, inclusive, ali se revezando numa pequena multidão na porta do prédio da USAID, e o governo americano, Donald Trump e Elon Musk estão dando de ombros, estão recebendo aplausos das pessoas. Finalmente nós vamos saber o que aconteceu com o nosso dinheiro. Lembrando que o diretor interino da USAID é o secretário de Estado, Marco Rubio, que tem uma pauta importante na agenda dele, viu, Paula? A América Latina. Daqui a pouco essa história vai chegar com mais detalhes no Brasil.